Queridos, paz do Senhor Jesus. Aí, organizado. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Versículo 13 diz, olha só essa leitura. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Pode dar glória a Deus, irmão. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O texto está me dizendo que nós podemos consolar-nos uns aos outros com a mensagem da ressurreição e do arrebatamento da igreja, irmão. Tomai o vosso assento, por favor. Eu vim ao culto triste, como muitos de nós pentecostais estamos tristes no dia de hoje. Um dos líderes do maior congresso missionário do mundo, pastor Eslen, partiu para estar com o Senhor Jesus hoje, caindo de um telhado 7 metros de altura, enquanto servia a sua igreja local, devido às reclamações dos vizinhos. Então ele estava auxiliando na acústica da igreja. E ele queria fazer a filmagem, pois pelo coração missionário que ele tem, ele sempre gosta de publicar as obras que são feitas ali, para que os mantenedores saibam para onde está indo o dinheiro que eles ofertam nos gideões. E nessa tentativa de filmar para dar satisfação nessa geração que perde a confiança em todos os pastores por causa dos falsos pastores, ele caiu do telhado, foi levado às pressas ao hospital e morreu. Eu recebi a notícia com muita tristeza, assim como também a Luana. Confesso aos irmãos que eu nunca tive 10 minutos, 5 minutos de conversa com aquele homem. Só que à distância sentia-se que era um grande homem de Deus. Quem é não prova, é discernido. A vivência daquele homem, as palavras daquele homem, como ele tratava os missionários, como pedia a oferta e como falava de Jesus, como cuidava de sua família, o evidenciou como homem de Deus. Repito, nunca bati um papo com ele 3 minutos. Nunca conversei com ele 2 minutos. Apenas dei a paz do Senhor. Que nós possamos refletir Cristo de tal modo que as pessoas vejam Cristo em nós. Eu entendi que se eu preciso forçar, insistir muito para que alguém perto de mim ame Cristo, é porque eu não amo Cristo o suficiente. Vendo a tristeza dos meus irmãos, eu pedi a Deus uma palavra para essa noite. E aqui na Quarta Central, a palavra não é apenas para os que estão aqui presencialmente. Temos a live que a Luana faz e tem a gravação que o Will faz para colocar no meu canal.
No canal da igreja também está sendo transmitido e depois vai para outros Instagrams. Eu quero falar com vocês sobre a vitória da igreja sobre a morte. Como a família do pastor Wesley o perdeu hoje, o perdeu fisicamente, a igreja também perdeu um grande instrumento de Deus para essa geração. A obra missionária perdeu um grande missionário que foi treinado pelo pastor Cisino. Muitos dentre nós também sempre perdemos homens e mulheres de Deus, só que o céu ganha. Só que a alegria do céu não anula nossa tristeza, mas ameniza. E o que eu quero aqui hoje, queridos, não é dizer que nós teremos uma tristeza anulada ao perdermos aqueles que amamos tanto. E quando eu digo a palavra perder, eu uso a palavra perder, eu estou falando sobre a ausência que dói. Perdemos um sorriso presente, perdemos um abraço presente, perdemos a presença. Como Paulo tratou esse assunto? Então, deixa eu contextualizá-los. Os irmãos em Tessalônica, os tessalonicenses, estavam pensando, primeira coisa, Jesus já está chegando, porque eles viviam na expectativa da vinda de Cristo no tempo deles, sem terem vivido os sinais que nós vivemos. Eles esperavam Jesus no tempo deles, como deveríamos esperar depois de termos vivido e visto tantos e tantos sinais se cumprindo. Se eles, sem terem visto esse tanto de sinais que nós vimos e vemos, já esperavam Jesus no tempo deles, eu me pergunto, como nós deveríamos estar diante de tantos sinais se cumprindo conforme Jesus e os apóstolos falaram, irmãos? E o estranho é que eles não dormiam escatologicamente, e nós sim. A maior programação deles, a maior preocupação deles era com a vinda do Senhor, do nada Jesus chegar e eles estarem despreparados. O pentecostalismo surge numa base escatológica. O quadrilátero da nossa pregação é Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Se você canta ou conhece ou já leu os hinos da harpa, nós temos várias e várias canções que falam sobre a vinda do Senhor. E não há ali muito espaço para esse debate que existe muito na internet, pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. O que a escatologia própria e os hinos da harpa nos deixam claro é simples: Jesus vem e a igreja vai. Isso é o que mais importa para nós. Paulo diz então para esses crentes preocupados, primeiro, Jesus já está voltando, Paulo. A segunda preocupação é, e aqueles que morreram? Se eles morreram, eles não vão ver Jesus vindo. Se eles morreram, eles não vão experimentar o poder da vinda do Senhor. São essas preocupações que eles tinham. Aí Paulo, para consolá-los, diz a partir do 13, não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Paulo usa a mesma expressão que Jesus usava para os mortos, dormem. Antes de ressuscitar a filha de Jairo, Jesus disse que ela estava dormindo. Antes de ressuscitar Lázaro, Jesus disse que ele estava dormindo. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo usa essa mesma expressão, dormir, porque o corpo do morto está desligado para essa vida. Se você olha para um defunto, você o compara. Se você não conhece ainda sobre a morte, se você é uma criança, e se você olhar para um morto, você tem ali alguém que na aparência está dormindo. Então Paulo usa essa linguagem sabendo que na vinda do Senhor os mortos serão despertados, avivados, ressuscitados. Os mortos em Cristo. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes intelectualmente falando acerca dos que já dormem, dos crentes,
para que não vos entristeçais como os demais. Ele está dizendo, se você não tiver o conhecimento do que eu vou ensinar para você aqui hoje, olha o que Paulo está dizendo, você vai se entristecer igual os ímpios. Paulo não está dizendo que os crentes não devem se entristecer com os que morrem. Paulo está dizendo que os crentes não se entristecem com os que morrem igual os ímpios. A nossa tristeza não é semelhante à tristeza dos ímpios. Por quê? Porque quando um ímpio morre, o outro ímpio chora sabendo que acabou. Mas quando um crente morre, o outro crente chora sabendo que nasce ali um novo começo. Uma realidade mais poderosa, além do que ele ou ela imaginava. O crente sabe que brevemente haverá um encontro. Eu quero, irmãos, ensinar isso a vocês, diz Paulo no versículo 13, para que vocês não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Paulo está dizendo que ímpios que morrem sem Cristo não têm esperança após morte. Paulo está dizendo que ímpios que conhecem outros ímpios morrendo vão se entristecer sem esperança. Mas a igreja vai se entristecer? Vai, mas ela tem uma esperança. E essa esperança eu posso chamá-la de unidade composta. É uma esperança, porém composta. Por que nós temos uma esperança composta? Porque essa esperança envolve duas realidades na vida do crente. A primeira é, se eu morrer, se você em comunhão com Cristo morrer, minha esposa, você, nós sabemos que se o salvo morrer, quando a trombeta tocar, vai ressuscitar e nós os encontraremos no dia do Senhor. Dentro dessa esperança do versículo 13, tem uma outra parte da esperança, é que nem todos aqui, nem todos os santos morrerão. Estamos esperando o arrebatamento da igreja. Então, os que morrem ressuscitarão para o arrebatamento, e os vivos serão transformados para o arrebatamento. Ou seja, no dia do arrebatamento, os que morreram ressuscitarão, e os vivos serão transformados para subir e estar com o Senhor. O corpo precisa estar transformado, porque nenhum corpo físico suporta a glória que envolve o nosso Senhor Jesus. Ele fala no versículo 14, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, aos que em Jesus estão mortos, aos que em Jesus podem a qualquer momento ressuscitar, esses que morreram em comunhão com Ele, Deus os tornará a trazer com Ele. Os que morreram em comunhão com Jesus serão trazidos pelo Pai, juntamente com Cristo, nas nuvens, no dia do arrebatamento da igreja. É por isso que nós não sofremos a perda dos nossos irmãos como os ímpios sofrem, porque diante da própria morte, ou diante da morte do outro, o pagão reage com desespero. Não há nada o que fazer, não há mais nada o que fazer. Não adianta aquelas orações e intercessões mentirosas do catolicismo, é mentira. Depois da morte segue-se o juízo. O homem deve preocupar-se em se preparar para a morte e para a vinda do Senhor, enquanto estiver vivo. E Paulo diz, Deus os tornará a trazer com Ele quem? Com Cristo. Ou seja, diante da morte de um crente, se ele tiver vivido e morrido em Cristo, ainda que esteja morto, ele está em Cristo. Isto significa dizer que entre Jesus e o crente que o ama, existe uma relação que não pode ser destruída. Por isso que a Bíblia diz que nem a morte
pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus? Entre o Cristo e aqueles que ele salvou, há uma relação, há uma intimidade, há uma aliança que nem a morte, que é a maior separadora de pessoas, pode separar esse crente que partiu para a glória em comunhão, ou da comunhão com Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Romanos 8:38. Então, para o ímpio, a morte é o fim. Para Jesus, é um sono do corpo, pois o corpo, ainda que se desfaça, a alma está plenamente em comunhão com Jesus na glória. Eu e você não temos a mesma tristeza do ímpio. Em primeiro lugar, porque temos esperança. Segundo, versículo 14: cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Logo, aqueles que vivem em comunhão com ele podem até morrer, mas vão ressuscitar. Está aí no versículo 14. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, do mesmo modo, aqueles que estão mortos em comunhão com ele, virão com ele. O Pai os trará com Cristo, o Filho, no dia da sua vinda. Agora, olha a garantia que Paulo dá. Dizemos isso pela palavra do Senhor. Por que ele diz? Nós, escritores, nós, apóstolos, dizemos isso a vocês, para vocês não se entristecerem como os demais. Nós dizemos que vocês têm esperança, e nós dizemos que eles virão com Jesus. Dizemos a vocês, versículo 15, pela palavra do Senhor. Por que Paulo diz, por que Paulo se baseia essa afirmação da ressurreição dos mortos em Cristo pela palavra do Senhor? Porque no tempo deles, olha o que Tósquio escreveu. Tósquio disse: uma vez que o homem morre, não há ressurreição. Se Paulo baseasse essa doutrina na palavra de Tósquio, ele dizia: não haverá ressurreição, a alma de ninguém virá com Jesus. Mas ele não baseia sua doutrina nas palavras de Tósquio. Teócrito escreveu: há esperança para os que estão vivos, mas os que morreram estão sem esperança. Não, Paulo não baseou sua doutrina nas palavras de Teócrito, porque nas palavras de Teócrito só tem esperança para quem está vivo. Para quem está morto não tem esperança. Mas o texto está dizendo que os vivos serão transformados e os mortos em Cristo transformados, ressuscitados e arrebatados. A esperança tanto para vivos quanto para mortos. Paulo não baseou sua palavra nas palavras de Teócrito. Paulo também não baseou sua palavra nas palavras de Catulo. Olha o que Catulo disse: quando nossa breve luz se extingue, há uma noite perpétua em que deveremos dormir. São homens contemporâneos, homens que escreveram sobre a morte no tempo de Paulo. Paulo não baseia sua doutrina nas palavras de Catulo, dizendo que a breve luz, que é a sua vida, se extingue quando você morre e agora você entra na noite. Não. Quando um crente em comunhão com Cristo morre, é aí que ele saiu desse mundo de trevas e ele conhece a verdadeira, eterna e plena luz. Quem pode dar glória a Deus por isso, irmão? Então, nas tumbas de pedra se gravavam lúgubres epitáfios assim, ó: eu não era, cheguei a ser, não sou. Olha a conclusão: não me importa. Eu não era antes de nascer, cheguei a ser, nasci. Eu estou parafraseando. Não sou, morri. Aí depois do não sou ou morri, o epitáfio conclui: não me importa. Para o crente importa.
como estará a minha alma, como estará o meu caráter no dia da minha morte, como estará a minha vida espiritual, como estarão as coisas ao meu redor. Geralmente se morre como se vive. É por isso que Jesus, no dia da sua morte na cruz do Calvário, ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque a sua vida sempre estava nas mãos do Pai. É por isso que Estevão, enquanto morria, disse: Senhor, recebe o meu espírito. Por quê? Porque enquanto vivia, ele sempre estava entregue ao Senhor. Paulo disse: combati o bom combate. Estava chegando a hora da morte, e Paulo disse: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Ele está dizendo: não estou morrendo como fracassado, estou morrendo como guerreiro de Jesus. E ele continua: desde agora, que está chegando a hora da minha morte, desde agora a minha coroa já está reservada. Olha a visão de Paulo no corredor da morte. Desde agora a minha coroa já está reservada, não somente para mim, mas para todos aqueles que amarem a vinda do Senhor. Irmão, como estará a sua alma quando chegar o momento de Cristo te recolher, ou chegar o momento de Cristo arrebatar a sua igreja? Talvez você esteja dizendo: pastor, não tinha uma palavra mais alegre, não tinha uma palavra mais top para eu sair daqui consolado. Eu quero sair daqui no manto, eu quero sair consolada, eu quero consolo. Vocês lembram o último versículo que nós lemos, versículo 18: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Paulo está dizendo que essas são palavras de consolo. Por que então ele diz: eu digo isso pela palavra do Senhor? O que é que ele está dizendo pela palavra do Senhor? Versículo 13: vocês não podem se entristecer como os ímpios. Por quê? Porque eles não têm esperança, vocês têm esperança. Segundo, vocês não vão se entristecer como os ímpios. Por quê? Porque se você crê que Cristo morreu e ressuscitou, o mesmo Espírito que estava em Cristo também está em vocês, também está nos santos, e todos os santos que morreram também vão ressuscitar. O Cristo que cremos enviou o mesmo Espírito que estava nele para habitar em nós. Então ele tem que dizer: eu digo isso pela palavra do Senhor. Está preparado para dar um glória lindo? A Luana está preparado para dar um glória lindo? Eu digo isso, é Paulo escrevendo pela palavra do Senhor. Aí eu pergunto para a igreja, uma pergunta retórica: como ele ressuscitou a filha de Jairo? Falando. Como ele ressuscitou Lázaro? Falando. Como ele ressuscitou o filho da viúva de Naim? Falando. Naquele grande dia, pelo poder da sua palavra, ele também nos levantará se estivermos mortos, e se estivermos vivos, pelo poder da palavra em nós, seremos transformados e arrebatados. Adore a Jesus. Digo isso na palavra do Senhor. Eu estou dizendo isso no poder da palavra que ressuscitou a filha de Jairo, no poder da palavra que ressuscitou Lázaro, no poder da palavra que ressuscitou o filho da viúva de Naim. Não é nas palavras de Teócrito, Casulo e outros que disseram que pós-morte não há mais esperança. Agora, para a nossa conclusão, se puder projetar aqui para mim, versículo 15. Dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Paulo está dizendo: você que está vivo, se Jesus vier em nosso tempo agora, vocês não vão subir antes deles.
nós os vivos não precederemos os que dormem. Por que, Paulo? 16, por favor. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, som que ninguém discerne, voz de arcanjo, um anjo que despertará, e com a trombeta de Deus, o anjo despertará o mundo. Um anjo que pode ser um despertamento apenas para os judeus, o arcanjo Miguel, o protetor do povo de Israel, o protetor dos judeus. Alarido, som que ninguém discerne, Jesus vindo nas nuvens, o mundo recebendo o impacto da glória do Senhor, o mundo recebendo o impacto da nova Jerusalém sobre ele. Alarido, som que ninguém discerne, com voz de arcanjo, um despertamento para os judeus. O Messias que vocês desprezam está vindo em glória, aleluia. E ele continua no versículo 16, e com a trombeta de Deus. Vou perguntar, a trombeta de quem? De Deus. Irmão, você é de Deus, o Espírito que habita na igreja é de Deus, e essa trombeta que vai tocar é de Deus. Então naquele dia haverá um alinhamento, porque tudo que é de Deus trabalhará em uma só união para o arrebatamento. A trombeta está tocando lá, o Espírito que veio de Deus está aqui, então o Espírito aqui vai dizer: se liga nesse som, escuta esse som. Eu acredito que nesse momento todos os outros barulhos se silenciarão e a igreja escutará apenas o toque da trombeta de Deus. A igreja escutará um chamado, a igreja sentirá um despertar. Ele virá em glória e com o som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então fala comigo, por favor, diga: os vivos não subirão primeiro. Agora diga: nem os mortos. Olha o que o texto diz: eles ressuscitarão primeiro. Subir primeiro não, eles vão ressuscitar primeiro. A experiência do corpo eles sentirão antes do que nós. Versículo 17, depois, primeiro eles ressuscitam no 16, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, seremos chamados, seremos arrancados, seremos tomados juntamente com eles. Até no dia do arrebatamento vai ter que ter união entre os crentes. Pode até ressuscitar primeiro, mas não vai subir primeiro. Enquanto eles ressuscitam, enquanto os mortos ressuscitam, o corpo dos vivos é transformado. Quando tiver tudo bonitinho, ressuscitado e transformado, Jesus diz: agora vem em união. Depois os vivos, juntamente com eles nas nuvens, seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor nos ares. Então você, Maria, que pensa que o Zé vai ficar no túmulo e tu vai subir, é o que Paulo está dizendo. Não, Maria, fique em paz, Maria. E não é ressuscitar, subir e depois vir. É vir com Jesus e depois ressuscitar. Não importa a situação do corpo, o que importa é onde está a alma. Se a alma está com Jesus, esse corpo será ressuscitado. E no encontro, e como que haverá essa ressurreição? No encontro da alma que vem com Jesus, com o corpo na terra. Então vem com Cristo, existe o som glorioso que chama os mortos em Cristo, ressuscita no momento do encontro. Você lembra de Gênesis, capítulo de número 2? Deus não fez Adão do pó? O encontro do sopro de Deus com o pó
fez de Adão um ser vivente, uma alma vivente. Logo, o encontro da alma que vem com Jesus, com o pó no chão, também gerará a ressurreição. Como no vale de ossos secos, pó com pó, será pó com pó, célula com célula, osso com osso, e assim haverá a ressurreição. Isso aqui é impactante para aqueles que têm Cristo na vida e sabem que para o crente a morte não é o fim. A última palavra não está com ela. A última palavra está na boca do nosso Cristo. Então nós encontraremos avós que morreram em comunhão com Jesus, tios, amigas, amigos, irmãos que nos evangelizaram, apóstolos, os discípulos dos apóstolos, os avivalistas, reformadores, pioneiros, grandes homens que ajudaram a igreja a chegar onde chegou. Na vinda do Senhor nós os encontraremos, os abraçaremos. E aqui eu sei que surge uma dúvida, e pela graça de Jesus eu quero tocar nisso. Pastor, como essa igreja poderia consolar um ao outro, dizendo: Maria, não chora tanto a morte do Zé, ou Zé pai, ou Zé marido, ou Zé irmão, não sei, porque Jesus vai vir, e nós vamos nos encontrar com o Zé. Irmão, olha isso, a professora chamou a Luana e testemunhou para ela, na sala de aula, uma coleguinha do Eliseu Filho estava chorando a morte do irmãozinho, e enquanto ela estava chorando a morte do irmãozinho, o Eliseu Filho foi lá nela, lhe deu um abraço e disse: não chora, quando Jesus vier, você vai encontrar o seu irmãozinho. Aí eu estou aqui às vezes pregando escatologia, ou ele está em algum congresso ou alguma conferência comigo, e a gente pensa que a criança não pega, que a criança não capta. Eliseu Filho entendeu, irmão Marlene, que o único consolo para aquela criança naquele dia era dizer: quando Jesus voltar, você vai encontrar o seu irmãozinho. É o que Paulo está dizendo: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Aqueles que morrem em comunhão com Cristo virão com Ele. E aí você pode estar se perguntando: pastor, então nós vamos nos reconhecer? Vamos! Paulo não diria que a igreja consolaria um ao outro se não houvesse esse reconhecimento. Enquanto a morte é a grande ponte que separa, Jesus é o elo que unirá novamente. Aleluia! Jesus aproximará-nos uns dos outros novamente. Agora, escatologicamente falando, não com sentimento de marido, esposa, pai, mãe, irmãos, porque em Cristo todos nós teremos o amor de irmãos uns pelos outros. Eu vou repetir: o amor de irmãos uns pelos outros. Jesus disse que é pelo fato de amarmos uns aos outros que somos reconhecidos como seus amigos. Lembra do Monte da Transfiguração? A gente está na Transfiguração em Mateus 17, no Novo Testamento. Moisés morreu no Antigo Testamento. Elias foi arrebatado, tomado para Deus no Antigo Testamento. E a Bíblia Sagrada diz que Moisés e Elias apareceram no Monte da Transfiguração. E debaixo da glória, diga, debaixo da glória. Debaixo da glória de Deus, ali no monte, a Bíblia diz que Pedro e os demais reconheceram Moisés e Elias.
eles vieram, eles apareceram e foram reconhecidos. E disseram: Senhor, façamos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E a glória do monte da transfiguração só durou alguns momentos. A glória que virá sobre nós no dia do arrebatamento será uma glória maior, mais forte, mais impactante e completa. Isso não nos capacitará a apenas reconhecermos Cristo, o nosso Salvador, mas também os nossos irmãos em Cristo Jesus. E viveremos para sempre com o Senhor. Eu vou ler esse versículo, ó o versículo 17. Projeta para nós. Olha a conclusão dessa esperança. Versículo 17. Menos 1. 18, menos 1. 18, menos 1. Haja. 17. Haja. Ageu. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim, leia, sempre com o Senhor. Nada poderá nunca mais separar-nos do amor, nem da presença, nem esse sentimento de separação. Deus me esqueceu, Deus me abandonou, estou sem unção, o Espírito Santo não está aqui, Jesus não está no culto. Não, esse sentimento nunca mais haverá. Estaremos literalmente, verdadeiramente, sentimentalmente, espiritualmente, tudo quente para sempre com o Senhor. Aleluia! Se alegra com isso, irmão. Você que desvia, volta. Você que cai, levanta. A graça vai te fortalecer. Você vai ouvir o soar da trombeta e nunca mais sentirá a ausência de Deus. Estaremos para sempre com o Senhor. Enquanto eu estava ali fazendo essas anotações, me veio à mente aqui uma anotação que eu fiz e eu ainda não li, ainda não falei e quero falar agora. Pode ficar em pé. Primeira coisa que eu quero dizer para concluir essa palavra. Primeira, a maior glória dos crentes que já morreram em Cristo será essa: serem acompanhados nas nuvens por Jesus e pelos anjos. Quantos deles morreram sozinhos? Mas na vinda do Senhor virão acompanhados pelo Cristo que venceu a morte e pelos anjos que não morrem. A segunda coisa que eu tenho para dizer a vocês, e última, é que sozinho Jesus entregou sua alma na cruz. Sozinho Jesus ressuscitou. Sozinho Jesus foi assunto aos céus. Mas os que morreram em comunhão com Jesus virão acompanhados e acompanhando esse mesmo Jesus. O Cristo que enfrentou a solidão na cruz, na ressurreição e subiu sozinho em glória, não virá sozinho, virá acompanhado dos seus santos e virá acompanhado dos anjos. Quem pode adorá-lo por isso, irmão? E ele quebrará eternamente essa solidão. Por quê? Porque ainda os vivos subirão acompanhando os mortos para essa eterna comunhão dos santos com o santo eternamente. Jesus, obrigado pela sua palavra. Obrigado pela sua igreja. Existe uma canção que diz que não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa.
Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. A maior certeza para um crente é a sua salvação. E quem está certo da sua salvação sabe que a morte não tem a última palavra para quem está em comunhão com Cristo.